Gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem e dos canais que estão aqui conosco, a BPF, Filosofia e Movimento, canal do Sejus, eu sou Carla Pavão. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a esse momento em que nós aqui juntos conversamos um pouquinho sobre espiritualidade plural. Como vocês podem ver, eu estou sem óculos, mais recuperada, mas ainda vendo bastante coisa embaçada. Ainda não posso usar maquiagem, exceto pelo batom, né? Que vocês devem estar vendo aí. E fora isso, aquele cuidado, né? No cabelo a gente lava com shampoo especial, não vou dizer a marca, porque eu não sou garota propaganda da marca. E outras cositas mais que temos que fazer. Deixa eu ver se eu consigo mudar essa luz aqui, que não está muito boa. Hoje eu trouxe um capítulo aqui especial para vocês, deste livro aqui que a Ana Cláudia Laurindo, que é espírita progressista, livre pensadora, me deu. E ele estava lá, junto com os meus livros, eu fiz um capítulo dele, depois eu costumo fazer assim, eu faço um capítulo, o livro se chama Deus e a Política. Eu faço um capítulo, depois eu repenso o conteúdo, eu olho mais alguns, aí eu deixo de lado. Então, no meu Criado Mundo tem uma pilha, né, enorme de livros que eu vou fazendo esse pensamento, essa revisão, é uma coisa, é um jeito muito meu de trabalhar. E por conta disso, hoje eu achei que era um bom momento, e eu vou ler o livro aqui, eu vou ter que abaixar os olhos várias vezes, para a gente falar sobre as influências históricas e políticas no Espiritismo, segundo Ana Cláudia, né? Claro que tudo a gente sabe que tem vários lados. Então, ela começa com umas... Desculpe, gente, o vizinho resolveu gritar, tá? E a gente começa com uma citação aqui do Leon Denis, que ela diz: é preciso que não se deixe de lembrar aos escritores, aos renovadores, seus deveres e suas responsabilidades, pois pela pena e pela palavra, eles detêm grande poder, tanto a serviço do bem como a serviço do mal. Isso foi escrito há muito tempo, mas a realidade continua. Então, vamos conversar um pouquinho com isso. Ela vai dizer o seguinte: sem apegos ao cientificismo como expressão de rigor, existem rastros históricos que podem nos dar a compreender aspectos do momento presente tão imbuído de contradições. Buscaremos brevemente delinear esse mapa sem mergulhar, né? Aceitamos a provocação do Aleixo, o Aleixo é o Sérgio Aleixo, ela está citando uma obra de 2003 do Sérgio, que questiona: os vereditos científicos não satisfeitos a necessidade do homem em obter as respostas que as religiões têm pretendido apresentar? E ela cita também um livro de Herculano Pires, de 1976. E ela diz assim, que Pires sustenta que Kardec recusou-se a falar em religião espírita, sustentando que o espiritismo é doutrina científica e filosófica de consequências morais. E aí a pergunta que a Ana Cláudia vai nos fazer é o seguinte: se o espiritismo não é religião, como quando tem o censo do IBGE, faz tempo que não tem, a gente está até com saudades do censo, né, gente? Como quando tem o censo do IBGE, milhares, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, milhares respondem à pergunta: qual é a sua religião? Espiritismo. Então, para conversar um pouco sobre isso, ela vai trazer um texto da Revista Espírita, a Revista Espírita publicada por Allan Kardec, que o Sejus vem estudando aqui, de 1869, no mês de dezembro. Ele diz o seguinte: no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade, da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Por que, então, temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de outro culto, porque desperta exclusivamente ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais que uma nova edição, uma variante, se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé, uma cesta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou.
Não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião na acepção usual da palavra, não poderia nem deveria enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Né? Então, aqui está a resposta. Aí ela vai falar um pouquinho sobre a origem do espiritismo no Brasil, né? Que é bastante peculiar. A gente conversa muito, né? Conversava muito no caminho do espiritismo sobre essa questão do movimento espírita brasileiro ser tão conservador e se apoiar no conceito de religião para deixar de lado a política, e nós aqui falamos de política e de espiritismo, muitas vezes somos vistos pelo movimento tradicional como obsediados, né? Não que cada um tenha o seu quinhão de obsessão, né? Sabemos, basta ser médium para saber isso. Mas a verdade é que se rotula, né, como se fosse algo incrível, uma obsessão, como se nós não passássemos por isso muito comumente, para justamente descrever a política como algo negativo, né? O que não é. Então, ela vai dizer assim, a primeira fase, ela vai trazer um texto aqui de Marx, de 2019, ela vai dizer, a primeira fase do espiritismo no Brasil estaria situada entre os anos de 1853 e 1863. E a característica desse intervalo é o interesse e a formação de pequenos grupos envolvidos com os fenômenos de magnetização e as experiências daí decorrentes, incluindo o uso da homeopatia nos processos de tratamento. E aí ele vai levando em conta esse processo histórico que nós estamos falando, né, da colonização do Brasil, ele foi muito vinculado à força do quê? Do catolicismo no século XIX, que era a religião oficial do país. Então, agregaram nisso aí a questão dos povos originários, dos seus sagrados, isso segundo a Célia Ribas, que é professora da Universidade Livre Pampédia, que me deu aula, e nós no Sejus já estudamos alguns livros dela, ou um livro dela. Então, a Ribas, ela é socióloga, então ela fez um estudo sociológico e diz que esse processo de abrasileiramento do espiritismo levou a uma perda no Brasil do caráter científico, que era originário com Kardec na França. Então, essa afirmação, claro que pode ser questionada por alguns grupos, mas, na verdade, a Ana Cláudia e a Célia vão dizer assim, que há uma justa posição de aspectos. E também houve um acréscimo de deuses que foram trazidos, né, para cá, dos navios negreiros de além-mar e de manifestações de resistência contra toda opressão religiosa no território colonial. Então, nesse momento, né, mais do que nunca, fé e poder eles estavam encaminhados com relação aos interesses todos. Então, tudo isso, né, a religião e o poder vão gerando um caldo, né, muitas vezes, inclusive, tirânico, e é necessário saber olhar para essa história, né? Porque a religião, quando a gente pensa em religião, a gente pensa no religare, mas em algo que faz bem ao ser humano, né? Aí, de repente, né, nunca me esqueço, né, uma das vezes que o atual presidente estava com uma camiseta Jesus numa marcha, enfim, e continuava fazendo a minha. Então, neste caso, né, o que acontece? Acaba se legitimando todo um contexto. Então, por isso que é importante a gente olhar essa questão discursiva trazida, inclusive, para o Aleixo, para quem a doutrina espírita não é propriamente uma religião, né? E sim a religião mesma. Mas vamos lá. A igreja sempre foi política, né? A gente sabe, o próprio Mauro, que é o nosso representante aqui no canal Paz e Bem, fala sobre isso. Teve construção de templos, enfim, teve servos, senhores, escravos, agregados, tem aquele Deus histórico brasileiro que estava ao lado de quem possuía a riqueza e o poder. Tem todas as narrativas de que se apropriaram, né? Então, a Célia Ribas vai dizer o seguinte, o catolicismo era a religião oficial do Império e detinha o monopólio religioso.
Mas o espiritismo, ele trazia uma instigante teoria sobre a existência e sobre a comunicação dos espíritos. E ele não aportou no Brasil com a colonização. Tampouco ele esteve entre os povos originários do Brasil, e nem com os africanos. Então, muitas vezes, o que acontecia? O velho mundo corroía suas entranhas na busca pelas revelações do fundador do Espiritismo, que é Allan Kardec, através de comunicações mediúnicas. Agora, a chegada do Espiritismo no Brasil, segundo aqui a Ana Cláudia nos conta, ela vai se dar no bojo da influência de um grupo que tinha acesso à Europa, né? Então, por volta de 1853, se dá a formação do primeiro grupo com características espiritistas, através do Dr. Alexandre José de Melo Moraes, que era um médico homeopata e um historiador, e esse grupo seria frequentado por nomes como o Marquês de Olinda, o Visconde de Uberaba, o general Pedro Pinto. Então, isso antecipa uma característica dos primeiros grupos espíritas no Brasil, de ser frequentado por membros de elites político, econômica e intelectual. E é isso que, principalmente nós, os coletivos de esquerda, tentamos fazer diferente, né? Nós tentamos nos aproximar de uma outra construção social, linguística, enfim, tem muita gente, inclusive dentro dos grupos espíritas, que vem da matriz africana, continua seguindo, mas quer entender sobre o espiritismo, né? Nós não fazemos proselitismo, então é isso que é bastante legal. Então, como ele nasce, de certa forma, comprometido, né, com esses processos, né, com o que acontecia, né, de forma predatória, escravista, excludente, opressora, dentro do Brasil. Então, o espiritismo que é identificado aqui, né, entre 1853 e 1854, é que surge aqui no Brasil a notícia das mesas girantes. E com essas notícias das mesas girantes, que eram lá dos Estados Unidos e da Europa, segundo a Célia Ribas, vai ser graças a Allan Kardec e a imortalidade que nós vamos, que não se afigura um sonho, mas uma fantasia de caríssimas ânsias, segundo diz o Sérgio Aleixo. Então, o que era instigante nessa época? Então, tinha uma vala social enorme, né, de caráter étnico, econômico e social, que continua tendo. E as melhores condições para a vinda desse espiritismo era através dos militares, né, porque eles eram curiosos, eles eram estudiosos, eles eram céticos, né, dessas comunicações, da comunicabilidade dos desencarnados. Então, a raiz socialista do espiritismo francês, neste período, ela reuniu com os ativistas com inclinações mais políticas que religiosas ou caritativas, segundo diz a Célia Ribas. O socialismo não tinha grande repercussão no debate político e ideológico no Brasil do século XIX, mais compromissado com questões políticas e jurídicas, como o republicanismo e o abolicionismo, do que com uma revolução social. E como nesses precisos termos não se mostrava como opção religiosa, a Igreja no Rio de Janeiro não fez grandes oposições ao espiritismo ao longo da década de 1860. Então, se o perfil do espiritismo foi preponderantemente científico, alçando desafios filosóficos e sociológicos, nós temos que levar em conta também questões de saúde, busca de cura por intermédio da mediunidade, as manifestações, né, simpáticas ao espiritismo, sempre com ênfase na homeopatia. Tinha os médicos receitistas, né, que receitavam as coisas, depois foi proibido isso. Ou seja, as necessidades humanas de última hora também
estavam lá, né, nessa linha do pensamento, linha do tempo do pensamento espírita. Então, o espiritismo científico, ele podia até ser tolerado pela Igreja católica, mas ter como uma opção religiosa, ele não teria nenhuma empatia. Então, o catolicismo também serviu a essa miscelânea que nós vivemos até hoje. É religião? Não é religião? O que que acontece? Então, para os católicos, né, as práticas do espiritismo soaram bastante antagônicas, e aí o espiritismo foi se tornando alvo de tolerância, chegou a ficar numa lista lá que não podia ser praticado. Então, tudo isso foram ações políticas fortemente coordenadas, né, para que não houvesse uma expansão, né? A evocação dos mortos já era, né, praticada pelo povo preto, era entendida e era entendida como superstição, como algo, segundo a própria Célia Ribas, como algo que não tinha nenhuma comprovação. E aí, a partir do momento que o Kardec vai afirmar sobre a sobrevivência do espírito, sobre o ato comunicativo, vai anunciar a reencarnação, uma oportunidade, essa reencarnação como oportunidade redentora, né, para todos os seres, passando por crivos de provas e expiações. Então, os pressupostos espíritas não poderiam deixar de provocar as bases da fé católica que estava estabelecida, porque alimentavam um inconsciente coletivo que tinha construções de limbo, de purgatório, de inferno, de céu, tudo isso para arrebatar os seus fiéis, né? Isso é a opinião da Ana Cláudia Laurindo, tá? Então, tinha muita coisa, muita construção, né, que não poderia ser tolerada. Então, ela vai dizer que o espiritismo, a força, né, da legitimidade religiosa do catolicismo, que possuía as políticas de manutenção, reagiu, né, com o poder terreno que era próprio. Então, com isso, né, todavia, não foram não foi a formação dos grupos ou a tradução das primeiras obras espíritas que marcariam o início da sua segunda fase, em 1853, mas sim a primeira de uma série de contestações espíritas aos ataques que começaram a sofrer. E nisso, quem escreveu muito, embora ele fosse mustanguista, foi o Dr. Bezerra de Menezes. Eu tenho, inclusive, os textos aqui. Ele publicava com o pseudônimo de Max, né, em jornais, e ele fez muita defesa do espiritismo desta forma, depois que ele se converteu. Eu também tenho um livro onde ele escreve para o irmão, explicando o porquê, e é um livro bastante cheio, se vocês quiserem, uma hora eu trago aqui um resumo dele, é um livro bem grande, onde ele faz um discurso, uma preleção, dizendo por que ele saiu do catolicismo para o espiritismo. A gente é um canal plural, não importa que não estamos tentando fazer isso, só estamos contando sobre a questão histórica, né? Então, ele fala aqui, o Sérgio Aleixo vai dizer o seguinte, olha, o pensamento filosófico tende à síntese, todavia, diferentemente do que no âmbito do pensamento mítico-religioso ocorre, tais sínteses não encontram nos símbolos a sua representação, mas nos conceitos, por serem esses ao oposto daqueles portadores de um significado preciso de uma explicação racional. Então, a migração de católicos para o meio espírita, como eu mencionei do Dr. Bezerra de Menezes, gerou o quê? Um momento de empolgação, né, com a crença, e aí tinha hibridismos na prática da fé, e deixou rastro, né, também com a aproximação de influências de ritos, principalmente com o conservadorismo hierárquico no modo de organizar a vivência espírita. Então, o Bezerra de Menezes, ele é famoso por ter presidido a FEB, e ele tentava colocar todo mundo de forma unificada embaixo da FEB, né? Então, tem muitos movimentos que vão acontecer nesse período. E aí ela volta a citar a obra da Célia Ribas, de 1918, onde ela faz o processo de abrasileiramento do espiritismo levou a uma perda do caráter científico.
Os hábitos católicos teriam sido transferidos para a prática espiritualista? Ela pergunta. Contanto, preferimos prezar pela análise mais aberta a possibilidades, mesmo no contexto gerado por associação ao religiosismo. Então, aqui ela vai citar o seguinte: assim, nem inteiramente filosofia, nem inteiramente ciência, nem inteiramente religião, o espiritismo não só foi interpretado pelos seus seguidores de diversas formas, como também conseguiu receber ataques de todos os lados, principalmente no campo científico e religioso, diz a Célia Rivas. Então, o período histórico tinha muito elemento sociológico. Lembrando que a Ana Cláudia Laurino é socióloga, por isso que ela está citando. A Célia Rivas atua dentro da universidade, além da Universidade Livre Compede, ela dá aulas de sociologia. Então, aqui que a Ana Cláudia vai dizer, havia um higienismo que concedia aos médicos uma força ímpar no domínio da cura, né, permitindo que eles deferissem socialmente sob a justificativa de sanear o convívio. Então, fé e cura perpassa a história das religiões. Mas aqui, né, o tratamento de saúde é uma questão que também marcou a busca pelo espiritismo no Brasil. Então, ela vai citar Marx aqui, ela vai dizer, um erro acreditar que as curas e os tratamentos atraíssem apenas a parcela mais pobre e menos instruída da população. Pelo contrário, vários de seus membros, destacados elementos da sociedade, tornaram-se espíritas após receberem tratamento médico através dos médiuns. E até hoje a gente vê isso. Muita gente busca gente dizendo, você é médium de cura, você é médium disso, eu estou com esse problema, eu estou com essa pessoa hospitalizada, eu estou com aquilo. Então, assim, ainda tem muitas vezes até um certo pensamento mágico de que a gente pode tudo, a gente não pode tudo, tá bom? Desse modo, podemos compreender que o espiritismo não confrontava apenas um sistema de crença religioso hegemônico, mas também adentrou o espaço de poder dos higienistas da época que lutavam para deslegitimar as práticas das bênçãos e os tratamentos caseiros, as benzedeiras, né, gente? Com ervas medicinais e outros recursos de sabedoria ancestral, e viam na ação espiritismo, charlatanismo e má-fé. Isso aqui me lembra o seguinte: a Fernanda Carlos Borges, em Mulheres e Mitos, ela tem um programa em que ela conta que as mulheres, as curandeiras, foram perseguidas desde sempre, lá atrás, por conta disso, porque não queria que elas se estabelecessem. Então, tem no livro das bruxas, que ela fala da Idade Média, como as mulheres foram torturadas, foram colocadas como bruxas, eu esqueci o nome do livro, mas vai lá na playlist do Mulheres e Mitos, tem uma folhinha até na capinha, ela vai falar como começa essa perseguição a tudo que é caseiro, que é natural, as mulheres, essa coisa que a mulher tem, né? Toma um chá, tenta por água quente, faz uma compressa com gelo, né? A gente ainda traz isso, né? Muito. Então, essa perseguição no Brasil começa aqui com o espiritismo, mas, né, começou muito antes, as mulheres, as curandeiras, enfim, a toda essa sabedoria tradicional que a gente vem trazendo aí. Então, aqui ela vai falar do Bezerra, mas eu nem sabia que ela ia falar do Bezerra, que tentou unificar o movimento. O Bezerra era médico, né, no Rio de Janeiro, mas também foi político. E no século XIX, né, ele vai tentar unificar o movimento, né? O movimento estava partido. Então, por exemplo, ela considera que a terceira fase do espiritismo começa em 2 de agosto de 1873, com a fundação da Sociedade de Estudos Espíritas, Grupo Confúcio, e vai se estender até 1883, com o surgimento do período reformador. Então, a chegada não foi algo retilíneo, inclusive porque havia brigas entre os grupos, um científico não aceitava o filosófico não aceitava o religioso. Até hoje, a gente está meio que, mesmo entre os progressistas, tem um monte de divisão. Claro que não tem briga, agora a gente já está numa fase que a gente conversa, acolhe as diversidades, mas tem muitos grupos, né? Cada um com uma visão particular, porque justamente se é uma filosofia, permite isso. Gente, eu esqueci de marcar o tempo, tá? Então, nós vamos compreendendo que isso, né, em pleno século XXI, o que acontece? O meio espírita, né, talvez nessas eleições, esperamos que acorde, porque ele ficou muito ligado a essa extrema-direita,
porque ele virou um conglomerado de fé. Eu, particularmente, chamo de teologia da prosperidade espírita, né? Vai no centro para obter algum favor, faz prática para ver o que se alivia, né? A prova, a expiação. Então, tem muito disso. Então, ainda hoje, né, a FEB não se pronuncia claramente sobre o golpe, sobre todas as questões que enfrentamos, você não vê ela fazer resistência a tudo que nós passamos nesse período aí de loucura, né, dessas pessoas no poder. Então, é tudo muito calado, né? Somos nós, os progressistas, que estamos tentando aqui, né, mostrar que o espiritismo não é isso, né, que nós temos aqui. Então, esse nascedouro elitista acabou vindo para cá, não houve a compreensão das leis morais, né, que a gente estudou, inclusive no caminho do Espiritismo, no caminho Caminhos do Espiritismo. Quem não estudou está lá na playlist, no Livro dos Espíritos, as leis morais, a última é a lei de justiça, amor e caridade. E então, uma pessoa livre pensadora, uma pessoa ou grupos críticos, né, como no meu caso, eu ligada à Dora Encontro, que agora faz o Paz e Bem aqui aos sábados, e a Universidade Livre Pampédia, a BPE, são muito mal vistos. São muito mal vistos porque tentam justamente quebrar com essa hegemonia de um movimento extremamente conservador, e que deixou de lado toda a questão filosófica e científica. Então, mas o espiritismo é evolutivo, né? A gente sabe disso. E a vida para a gente é eterna, né? Ou seja, não tem limites. Então, esperamos que dê para refazer essas histórias. Bom, esse foi o Paz Bem de hoje. Eu acho que eu já me alonguei demais. Queria desejar para vocês uma boa quarta-feira e agradecer. Lembrando que tem Caminhos do Espiritismo, tem toda a programação aí. E nós estamos juntos, juntas e juntos. Um beijo grande, gente. Paz e bem.